Reflexões. Enoque Lúcio. Samuel Negas. Milson nas teclas. Levanta a cabeça, sacude a poeira, sorria pra vida, o resto não tem preço. Ame o seu irmão, dá um culo à união, trabalhe com força, terás um avião. Podem te invejar, Huawei, levante a cabeça, Huawei, aquele que te cuida está a ver, quer que você vença, Huawei, malambas da vida vão te fortalecer, quando deres conta já estás a crescer, os vizinhos vão falarem pra te derrubar, mas não perca o foco, a meta que é vencer, não importa se descobrir, Pumba, demonstra a sua força, Pumba, o que importa é que és guerreiro, Pumba, demonstra a sua força, Pumba, podem te beijar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast com Enoque Lúcio da Pharma Business. Dizer que este podcast é um podcast aberto, onde a gente mostra o outro lado da saúde e o outro lado da farmácia. Aqui falamos sobre economia, gestão farmacêutica, empreendedorismo, marketing digital e outros assuntos. E hoje eu tenho uma convidada super, mega, ultra especial. Ela aqui, na verdade, é alguém que eu admiro bastante, super inteligente, carismática, com um senso de empatia acima da flor. E também uma grande profissional do ramo farmacêutico. Eu vou apresentar, ou seja, na verdade eu vou deixar que ela apresente-se de uma forma bem curta e a gente vai dar seguimento à nossa conversa. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, independentemente do fuso horário aí dos nossos ouvintes. Doutora Margarete Macambo, seja bem-vindo à Pharma Business. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Então, quem é a doutora Margarete Macambo? Doutora Margarete Macambo. Se bem que eu gosto de tirar a doutora. Margarete Macambo, farmacêutica, especialista em gestão da cadeia de abastecimento em saúde, funcionária pública do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda. Boas. Então, nós aqui queremos aprofundar mais aí o lado farmacêutico e o nosso objetivo aqui é trazer pessoas experientes, pessoas com certa autoridade a nível profissional e a nível acadêmico para falar sobre vários assuntos. Por isso é que a gente vai mergulhar um pouquinho. Por que farmácia? Com várias especialidades a nível do mundo. Por que escolher farmácia? Por que escolher farmácia? Bem, desde pequena, Sim. eu tive sempre o desejo de tratar das pessoas. Ok. Então, o que me vinha na mente, onde é que eu posso aplicar? Comecei na enfermagem. Eu então sou enfermeira, técnica média de enfermagem, de igual modo. Sim. enfermagem geral. E quando entrei quando ingressei para a universidade, tive a ideia de fazer medicina. Infelizmente não fui graciada com este propósito. Então tive de ter uma segunda opção. E na segunda opção veio logo farmácia. Farmácia por quê? Para ter conhecimento do medicamento. Que matéria é essa que, administrando as pessoas, estaremos a tratar doenças? Boas. Então despertou meu interesse de conhecer
o objeto principal do tratamento das patologias. É que a maior parte do pessoal assim pensa, vou fazer farmácia, tá. A primeira coisa que vem em mente é balcão, não é? Sim, mas olha, desde o princípio eu nunca pensei assim. Nunca pensei em balcão. Porque às tratamento. vezes as pessoas perdem-se especificamente no perfil de saída do curso de farmácia e ficam meramente a olhar para um balconista. A figura que a mídia vende de farmácia e não só é balconista, mas tem vários perfis de saída que no nosso contexto é pouco explorado. E não só ouvir alguém que tem uma ideia de que vou fazer farmácia, não para atender na farmácia, conforme dizem, e simplesmente que é para entender a matéria-prima, o princípio ativo, o poder que os medicamentos, os produtos de saúde podem efetuar na vida das pessoas, na verdade é muito gratificante. Essa foi a expectativa que tive sempre, desde o princípio. E queria já ter aproveitado para partilhar aqui algo que aconteceu comigo logo no segundo ano da universidade. Sim. Quando nós tivemos um professor muito interativo com os alunos. Então ele vinha já clarificar as ideias das pessoas. Olha, a farmácia em Angola funciona assim, funciona assim, funciona assim. Então, como eu entrei para esta especialidade já com este propósito, eu coloquei, né? Doutor, então como é que será daqui para frente, aqui em Angola? Ele começou logo a explicar. Angola ainda não temos fábrica. Sim. Angola não produz medicamento. Claro. Angola não faz controle de qualidade dos produtos que entram. Angola pega as amostras de cada medicamento, né, de cada grupo, leva até a um laboratório de um outro país mais sofisticado, fazem todo esse processo de controle de qualidade e depois é que os medicamentos entram. Desde o momento que o professor clarificou esta minha ideia, eu tive a intenção de mudar de curso. Sério? Claro, porque o objetivo não seria cumprido. Porque eu queria mesmo colocar a mão na massa. Estar no laboratório, produzir. Eu queria conhecer, eu queria extrair. Claro. Eu queria entrar na investigação para o conhecimento de novas fórmulas. Olha, então, parece que me penalizaram já o meu grande objetivo. Mas depois fui conhecendo outros ramos dentro da farmácia. Sim. Ali sim, começou a alimentar já a minha expectativa. E qual foi assim o ramo que tu viste ao longo das aulas, olhaste e disseste, olha, este aqui pode ser, assim, é o motivo pelo qual me faz sentar aqui e continuar a seguir o curso? Farmacovigilância. Ok. Reações adversas. Farmacovigilância, gestão farmacêutica. Boas. E eu acho que, assim, também é outra particularidade. Farmacovigilância fala-se muito pouco, quase nada aqui a nível do país. E acredito que muita gente que está aqui deve estar a perguntar o que é farmacovigilância. O que é farmacovigilância mesmo, doutora Margarete Macambo? Farmacovigilância para já, a farmacovigilância é uma área que engloba várias secções e vários escalões dentro da farmácia hospitalar. E muitas das vezes a farmacovigilância funciona num sentido contrário da gestão farmacêutica linear. A farmacovigilância consiste em monitorar o tratamento, monitorar as reações que um paciente pode apresentar durante um determinado tratamento. Na verdade, que quando nos deparamos com uma reação adversa muito agressiva, o que se busca é aplicar a farmacovigilância neste paciente, identificar qual é o medicamento, qual é a propriedade deste medicamento, quais são as possíveis reações adversas que ele pode apresentar. Se dentre estas reações adversas não tiver incluído o sintoma ou sinal que este paciente poderá estar a apresentar, aí já estamos diante de um
uma alerta, não é? Claro. De uma alerta. E aí começa a logística reversa. Pois. O estudo Vamos chegar do aí. medicamento. Onde saiu o medicamento, Sim. então começamos a fazer a reversibilidade do medicamento até a sua origem. Claro. Farmacovigilância, na verdade, tem um papel muito essencial, não somente a nível da farmácia hospitalar, mas também a nível da farmácia comunitária. Né? E principalmente, às vezes, assim, independentemente de tudo, é necessário que a gente consiga perceber que os medicamentos vão alterar a fisiologia das pessoas. E alterando a fisiologia das pessoas poderão, logicamente, trazer reações adversas. E existem aquelas reações adversas que não foram estudadas. Nos ensaios clínicos, lá a nível do laboratório, às vezes tiveram uma amostra, um tempo de estudo que com pacientes ou com um público, porque temos também que ver aí essa situação de dados sociodemográficos, as raças, as idades. Então, chega em um determinado país que o pessoal começa a apresentar outras reações. E aqui nós estávamos na semana passada a falar com o Colo Atremora, né, que é um médico, esteve cá também no podcast, e estávamos a falar de alguns medicamentos que foram destinados para uma coisa e a população utiliza para outro fim. Para outra finalidade que nem está prescrita e não tem aí nenhuma certificação científica. E o pessoal aqui utiliza, algumas vezes utilizam para o bem e outras vezes para o mal. Então, se tivéssemos uma equipa de farmacovigilância forte para atacar esses assuntos, porque de uma ou de outra forma, a farmacovigilância também dá abertura para outros estudos. Sim, tá? Dá abertura para outros estudos e para a criação de novas fórmulas no mercado farmacêutico. Nem mais. Mas dizer que os técnicos que trabalham na farmacovigilância, que atuam nesta área, são técnicos bem preparados, sabem diferenciar uma reação adversa de um efeito colateral. Colateral, claro. Reação adversa que vem, são aquelas reações todas que vêm já descritas, né, no prospecto farmacêutico. Claro. E ainda tem os efeitos colaterais que possivelmente poderão acontecer, mas não são descritos. E temos ainda este ponto que o Enoque Lúcio acabou de frisar aqui, que são o uso inadequado do medicamento, não é? É para uma finalidade, mas usam para outro fim. Sim. Aqui é uma realidade. Nós temos um medicamento que é muito utilizado, que agora até não faz parte dos medicamentos de autocontrole em gestão farmacêutica, mas devido o número elevado ou dado de consumo a nível nas farmácias comunitárias passou a ser um medicamento controlado. Qual é mesmo? Falo do Citotec. Ok, Citotec. Sim. É um medicamento que trata para patologia do foro gastrointestinal. Ou seja, mas a sua reação adversa vai para o sistema reprodutor, não é? Provocando contrações a nível do útero, claro. E facilita também o aborto, né? Para aquelas mães que não estão preparadas para ter os bebês, então já ficam aí a usar de forma inadequada. Nem mais isso. Infelizmente, por conta dessa desinformação, e também existem canais que não ajudam para isto, né? Canais como os órgãos de comunicação, nós falamos isso na semana passada, os órgãos de comunicação não censuram a informação. E isso, de uma ou de outra forma, incentiva a passar uma informação não muito real a respeito dos medicamentos. E a falta do próprio controle dos medicamentos que podem ser, dos medicamentos sujeitos à receita médica, a nível das farmácias também, né? Porque existem alguns medicamentos que só podem ser dispensados com receita médica. Mas nem sempre acontece isso. Aí são outros campos que acreditamos que o pessoal de direito tem que apertar
nesses aspectos para vermos então de uma vez por todas esse problema ultrapassado? Porque a desinformação é um câncer. Sim, sim, realmente. Nem sempre acontece, mas a nível das farmácias comunitárias, muitos já estão a pagar por esse mau uso, não é? Sim. Muitos já estão a pagar. Por quê? Porque existe uma equipa de supervisão a nível do Ministério da Saúde que engloba vários órgãos. Sim. Nesta equipa nós encontramos técnicos da Direção Nacional de Medicamento, encontramos técnicos dos bombeiros, técnicos da Polícia Econômica, técnicos do Polícia Econômica, da ANIESA também agora já está incorporada, e técnico da Direção Nacional de Saúde Pública. Muitas das vezes até ainda é salvaguardado pelo técnico da Direção Provincial de Saúde de Luanda. Esta equipa funciona de uma forma integrada às farmácias comunitárias, na qual, presentes lá na farmácia, cada técnico vai atuar na sua área para levantamento de dados. Se porventura tiver a decorrer mal dentro da gestão farmacêutica naquilo que concerne a venda dos produtos farmacêuticos, eles já conseguem identificar. Por quê? Uma boa gestão é aquela onde são registrados, onde existem processos e registros dos produtos. Claro. Se eu tiver um medicamento de autocontrole que exige a venda por receita médica, eles fazem um levantamento de forma aleatória. E o técnico da Direção Nacional da ARMED agora, não é a Direção Nacional de Medicamentos, agora a ARMED. Da ARMED já tem conhecimento dos produtos que mais saem por venda sem receita médica, mas que podia ser diferente. Então eles pegam sempre esse medicamento, solicitam o técnico em serviço para fornecer a guia de entrada deste produto, vão ver o movimento deste produto, certificam com o produto ainda em estoque, quanto tem em estoque, quanto entrou, quanto restaram. A partir dali já conseguem identificar. É bem bonito. É bonito no papel. Quero saber se é funcional mesmo. Na venda, se saiu 50 blister deste produto, eles devem apresentar as receitas que correspondem à venda desses produtos. Dali a função também do diretor técnico. Ali vem a função do diretor técnico em fiscalizar as técnicas de balcão. Claro. E também, não só fiscalizar as técnicas de balcão, mas também em monitorar os serviços dela e dar formação às mesmas. Claro. Gestão farmacêutica. chegamos. É a praia. Sim, então, acredito que é teu segmento, né? Trabalhas diretamente com isto e queríamos saber inicialmente, para ti, vamos esquecer um pouquinho os livros, né? Para ti, o que é gestão farmacêutica? Gestão farmacêutica. Normalmente, quando eu procuro dar uma explicação em alguém que não faz parte do nosso ramo, eu procuro separar. Primeiro gestão, depois farmacêutica. Pois então, gerir é administrar. Né? Claro. Administrar um determinado produto de uma determinada área. E a área entra aí farmacêutica. Farmacêutica, farma de fármaco e cêutico como terminologia de uma gama de produtos da mesma linhagem. Então, gestão farmacêutica é administrar, coordenar, gerenciar produtos farmacêuticos. Como eu administro uma coisa que eu não sei de onde vem? Ou seja, para
fazermos, ou para termos uma gestão, temos um ponto de partida, que é selecionar o que vamos gerir. Eu gostaria que falássemos um pouquinho dos critérios de seleção dos produtos. Pode ser de acordo com a sua experiência num ramo mais institucional público, ou podemos também veredar para um ramo privado, né? Que é para podemos perceber, porque são situações extremamente diferentes. Sim, muito, né? muito diferente. O público tem um procedimento totalmente diferente do privado. Do privado, sim. Onde é que te sentes mais à vontade? É falar do público ou do privado? Não, mas eu posso sintetizar e separar. Como é que ocorre uma seleção ou seleção dos produtos numa instituição pública? Eu posso começar por dizer que o farmacêutico não trabalha só. Ok. O farmacêutico trabalha com uma equipa de diferentes especialidades. Claro. E quem faz ou quem constitui a lista de produtos farmacêuticos não é o farmacêutico. Sim. Quem constitui a lista de produtos farmacêuticos É a equipa. dentro de uma farmácia hospitalar são os utentes, os nossos pacientes, aqueles que vêm à procura dos nossos serviços. Sim. Já numa farmácia comunitária, quem constitui a lista de produtos farmacêuticos são os clientes, não é? Claro. Que também não deixam de ser utentes. Utentes, claro. E isto varia de uma determinada região. Se tivermos duas farmácias comunitárias, a A situada no centro da cidade e a B situada nas áreas suburbanas, nós teremos uma lista totalmente diferente. E esta lista é propriamente dita a seleção de produtos farmacêuticos. De acordo à procura dos utentes ou dos clientes nesta farmácia, nós vamos estar a inserir novos produtos, novos fármacos para esta mesma lista. Agora, tá bem, é muito mais fácil quando já tem uma instituição erguida, estabelecida e tudo mais, já funciona e já tem históricos de venda. É muito mais fácil fazer a seleção dos produtos. Okay. Imagine que vamos abrir um depósito aqui, vamos abrir uma farmácia numa determinada região que nunca teve farmácia, não tem histórico. Qual seria o critério que nós devemos levar em conta para selecionar os produtos? Das duas, uma. Um primeiro critério, poderíamos dizer que começamos por fazer o levantamento de medicamentos essenciais. Aquilo que é o básico. De onde? De onde? Sim. Numa determinada patologia. Existem fármacos que se utiliza para diversas patologias. Claro. Não é? Já existe uma lista nacional de medicamentos essenciais. Eu até salvo aqui dizer já que todo importador, antes de começar a exercer a sua função, deve dirigir-se à ARMED para conhecer a lista de medicamentos essenciais e dali da lista de medicamentos essenciais selecionar os seus medicamentos a importar. Ou seja, vamos só deixar aqui um pouquinho claro. Temos que separar mesmo público do privado. Porque tem situações que são generalistas, né? Lista Nacional dos Medicamentos é Lista Nacional dos Medicamentos. E todo mundo está abaixo disso. Mas tem critérios para instituição pública e nem sempre pega para o setor privado. Eu diria o contrário. O setor público não funciona sem o setor... Não, o setor privado não funciona sem o setor público. Lógico. Quem cria as diretrizes, quem cria os processos, os procedimentos para que funcione a linha privada é o Estado. Claro. Há tempos foi retirado uma gama de medicamentos, de antipalúdicos do mercado, mas que a compra foi feita mesmo pelo próprio Estado. A retirada deste produto não significa que esse produto não tenha princípio ativo.
Claro. Tem a princípio ativo, mas por não constar da lista nacional de medicamentos essenciais, foi retirado. Sim. Então, ali vem já o porquê. Esta lista funciona tanto para o setor público, tanto para o setor privado. Claro. A questão consiste, quando eu me referia que para o setor privado tem um pouquinho de diferença, é no sentido de eu ter que montar uma farmácia no local, olhando para os critérios que eu devo ter para selecionar os produtos em relação ao setor privado, que eu já tenho o panorama geral e com toda a certeza. Com toda a certeza. Estás a ver? Por conta do quê? Das bases. Na verdade, eu queria chegar aqui. Queria chegar nos aspectos inerentes a dados. Há dados. Os dados, a doutora acabou de mencionar, de falar e muito bem, que a seleção não é feita somente pelo farmacêutico. É feita pelos utentes. Só que os utentes, ao chegarem a um determinado estabelecimento, tanto público ou privado, vão deixar dados. Vão deixar registros. É função desses registros ou desses dados que vai se pegar para fazer a tal dita programação e futuramente a seleção dos produtos. Sim, eu ia chegar aí. Sim. Por isso é que eu disse, das duas, uma. Primeiro é que, numa primeira linhagem, numa primeira visão, Sim. quem vai me fiscalizar, não é? Sim. É a ARMED. Claro. Então, eu devo me dirigir à ARMED e procurar saber quais são os medicamentos autorizados para importação. Claro. Dentre estes, eu não posso comprar todos. Então, vou fazer a seleção para começar com o setor público ou privado. Eu vou começar por fazer a compra de medicamentos essenciais, o básico para tratar uma determinada patologia. E na medida que vão surgindo novos pedidos, eu vou inserir na minha lista de falteiros. O farmacêutico comunitário deve ter sempre uma ferramenta, Lista de balcão. uma ferramenta no balcão. Sim. Esta ferramenta é que lhe vai facilitar a fazer a seleção de novos produtos para a lista padrão da farmácia. Claro. Então, a lista vai crescer consoante a procura de cada utente que vem bater a nossa porta. E o outro sinal é fazer uma pesquisa da região em que está situada a farmácia. Perfeito. Faço a pesquisa a partir de onde? Das unidades Sanitárias. vizinhas, unidades sanitárias vizinhas ou ao redor da minha farmácia. Claro. Como já constituí uma empresa, eu vou bater a porta de um determinado hospital, vou bater a porta do posto médico, do centro de saúde, para procurar saber quais são as doenças mais frequentes nesta região. Quais são as doenças mais frequentes registradas aqui no hospital? Quais são os fármacos mais prescritos? Onde é que tem tido mais lacunas de acordo ao consumo de medicamento? Então eu vou me apegar nestes, né? Aquele que mais falta, os fármacos que tratam as patologias mais frequentes destas determinadas unidades hospitalares vão ser inseridos para a minha lista de medicamentos. Aqui já estou a praticar a seleção. Sim. Não é? Estou a inserir novos fármacos à minha lista. Ou seja, de uma ou de outra forma estamos a querer dizer que não se faz seleção sem informação. Não se faz informação sem informação. Não se faz seleção sem informação. E não temos informação sem dados. Claro, e a questão está ali, dados. Dados. Os dados precisam ser credíveis. É claro que nem sempre é a 100% por conta das probabilidades estatísticas e tudo mais, mas temos que tem casos que temos escassez de dados. É um problema que muitas unidades, assim, não querer falar mal, mas muitas unidades têm muitos problemas com dados. E o que é? O dado não tem que ser visto sempre a grosso modo, no final do mês. Não, o dado faz-se de forma diária. A questão é que não temos esse controle, temos pouco controle a respeito das entradas,
dos clientes, a respeito dos medicamentos que a gente dispensa, e no final de tudo, e já aconteceu em várias unidades, no final de tudo, no mês, o homem da estatística diz, em vez de 10, coloca 100. E vai fazendo essa variação. Olha, no mês passado foi 80, agora pode ser 60. E no final acontece muito também convosco, porque vocês recebem uma informação totalmente diferente, né? Em função de um dado que foram criados nos laboratórios, que só eles é que sabem, os colegas. Resultado. Rotura de estoque. Rotura de estoque, mal quantificação, não é? Claro. Pacientes maltratados. Sim. Yeah. É por aí. Mas eu costumo dizer que dados é a base. Sim. Nós temos que olhar o setor farmacêutico como uma pirâmide, não é? Onde quem produz dado é a base. Sim. E para chegar até o topo, onde acontece a planificação e o financiamento, deve ser bem estruturado. Claro. Porque se nós tivermos uma base deturpada, teremos uma mal planificação. Claro. A nossa cadeia toda de gestão farmacêutica não estará a funcionar devidamente. Estaríamos a trabalhar com dados empíricos, dados não reais. Sim. Então é muito importante estarmos a registrar todos os dados para que tenhamos uma informação credível. Sim. Há quem ainda diz que não, dado é a mesma coisa que informação. Mas não é? Os dados é que geram a informação. A informação é o resultado. E a informação é o coração da gestão farmacêutica ou da logística hospitalar. E ainda a respeito da gestão, né? A gestão atualmente podemos obter ela de várias formas, né? Uma informação manual, uma informação informatizada, virtual, né? Existem vários canais que é para obtermos informação. Só que ainda em pleno século XXI, a doutora Margarete acha conveniente trabalharmos a 100% com uma informação manual? Eu diria que sim. Por quê? Por quê? Nós temos que encarar a nossa realidade. Nós temos que encarar a nossa realidade. Okay. Para o setor privado, Sim. os dados manuais já estão praticamente descartados. Por quê? Porque em termos de financiamento, eles estão bem melhor estruturados. Mas ainda encontramos muitas debilidades dentro do setor público. Agora, há unidades hospitalares que nenhum computador têm. Agora, a questão consiste no nível de prioridade. Vamos fugir um pouquinho para o setor público e vamos falar para o setor privado, porque o setor privado é muito mais prático. Os decisores estão aqui a um grau, diferente do setor público que tem que passar por cima, enfim. Para o que tem que fazer um investimento, e a doutora Margarete acabou de mencionar, de falar muito bem, que não tem como ter uma estrutura farmacêutica credível se não tivermos informação credível. Eu não posso me dar o luxo de fazer uma compra, por exemplo, de 8 milhões de kwanzas em produtos e desleixar simplesmente a informação, porque essa informação é que vai gerar futuramente o controle, se estivermos a falar de uma informação informatizada. O que é que poderá acontecer? É colocar dinheiro num saco roto. Sim. Sim. Então, a ideia é chamar a atenção dos futuros empreendedores no ramo farmacêutico, quem já empreende no ramo farmacêutico, que tem que olhar para esses aspectos de informação como prioridade. Porque é como se estivesse a construir uma casa sem pilar, ou sem base. Então, a ideia é, estás a invista fortemente nos aspectos inerentes ao controle e segurança também. É isto aí. Pois, então, ligando ao setor privado,
ligado ao setor privado, eu ainda insistiria em dizer que não. Que não. Sim. Porque até mesmo a tecnologia falha. Então nós temos que ter o plano de contingência. Sim. Não é? Não, Nós podemos ter um software Ok. bem estruturado, Ok. né, que tenha todas as ferramentas de gestão inseridas dentro do mesmo software, mas que um dia, por casualidade, houver um corte de energia, uma invasão, Boas. vírus e por aí fora, e não conseguirmos trabalhar dentro do software por 24 ou 48 horas. Como serão geridos a informação dentro desse setor? Boas. O que acontece quando nós nos referimos no sistema de gestão na verdade, termos que construir vários segmentos. Ou seja, se eu estou a trabalhar com uma informação que é muito crucial, eu não vou depender somente de uma ferramenta. Pois. Tá? Eu posso fazer um sistema mix. Eu posso ter suporte do sistema manual para situações pontuais e canalizar uma boa parte da informação em um local que seja rápido, acessível e dinâmico. Para isto, vou me assegurar ao software. Mas eu tenho que ter garantias, e os softwares atuais têm essa vantagem, porque estão cada vez mais a trabalhar nesses aspectos de modo a evitar percas de ficheiros, né? Existem softwares que têm a iCloud, grava diretamente na nuvem e tudo Uma mais. capacidade de armazenamento muito extensiva. Lógico. Mas ainda assim é necessário que o gestor tenha um caderno ou um local que vai apontar as informações pontuais. Para muitas das vezes fazer como se faz ajuste de estoque, inventário, que é confrontar o que está no virtual, o que está no sistema informático, o que está no físico também. Pois, isso deve funcionar mesmo desta forma, Enóclito. Por quê? Porque dentro do setor farmacêutico nós ainda encontramos subsecções, não é? Nós encontramos subsecções. E mesmo trabalhando dentro de um software, as subsecções, cada um terá o seu procedimento operacional padrão, não é? Claro. Cada um deve fazer o seu registro na hora em que está a proceder uma determinada atividade. Sim. Para tal, é necessário que os dois funcionem ao mesmo tempo. Eu estou a executar dentro do software, mas, em contrapartida, eu já tenho uma ferramenta manual que me confere aquilo que eu estou a passar, não é? Claro. A passar. Eu insisto em dizer que a ferramenta manual não pode ser descartada, mas para um serviço dinâmico e atual é necessário que tenhamos um software bem estruturado, onde conseguimos incluir todas as ferramentas de gestão. Mas para a área ou para a subsecção de armazenamento, que tenhamos mesmo fichas de estoque manual. Nós podemos ter a área de atendimento ao utente, que é a farmácia externa. Podemos ter a área de atendimento em serviços, que são as farmácias satélites, não é? Estou a falar já dentro de um setor privado, mas que seja uma clínica, não é? Claro. Pois. E teremos também a subsecção de armazenamento, onde nós só gerimos a grosso. Sim. Não é? Para esse tipo de gestão, para melhor segurança, é trabalhar mesmo com os dois. O manual e muitas das vezes... automatizado. Sim. A questão é... o manual, para esse modelo de gestão, o manual serve muito mais para o controle. Ok. Né? Ou seja, eu sou a farmácia central e tenho as satélites. Né? Eu vou distribuir os medicamentos na farmácia A, B, C e D. Independentemente de ter aí o sistema a comunicar de forma fluida. Atual. Sim.
mas os responsáveis das áreas, ao fazerem esse intercâmbio, A solicitação, neste caso. a responder à solicitação para as secções e tudo mais, têm que trazer algum comprovativo. Pode ser, embora são 2 processos. Não. São 2 processos. Há clínicas que já trabalham tudo dentro do sistema. Sim, Eles já nem veem papel. claro. Já não têm contato com o papel, Sim. né? Onde estão registrados todos os produtos que está a levantar no armazém. Já não. Eles têm lá o computador dentro da sua subsecção, E eu acho que faz esse o pedido, é o método mais rápido. reflete este mesmo pedido, ou esta mesma seleção para a Sim. farmácia externa, reflete ao armazém central. Claro. O armazém central faz a preparação, por sua vez, o armazém central vai enviar este produto à farmácia satélite, as mesmas quantidades que estão a ser enviadas, vai refletir também no sistema e fica tudo dentro do sistema, sem físico nenhum. Ali é onde vem agora a pergunta, não é? Caso falhe. E se queimar? Caso falhe, onde é que E vamos se não buscar a tiver informação? eletricidade? Pois. Então, a ideia também isso aqui são probabilidades, são riscos que ao entrarmos para esses sistemas tecnológicos a gente corre, mas de um tempo para cá eu tenho visto que a tecnologia, tanto a tecnologia na área de informação como a tecnologia também farmacêutica, está a dar grandes passos nesses aspectos. Faz salvaguardar as informações, por exemplo, nem que a energia tiver que ir agora, eles salvam de forma automática. Então, esses aspectos aí, de uma ou de outra forma, trazem grandes vantagens também para a empresa e facilita muito o trabalho, porque, imagina, trabalhar num sistema manual é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu trabalhei na farmácia lá de lá, de onde a gente vem. Nós tínhamos um tio que trabalhava no depósito. E quando chegava ao final do mês, eu tinha que fechar as portas todas. Ninguém tinha que entrar porque ele organizava as folhas assim no chão. Era o momento de inventário. Final do mês. Ai de ti se abris a porta, tá? Abre a porta e as folhas dispersam, tem que repetir. O processo todo de novo. É muito trabalho. É muito trabalhoso e leva muito tempo também. É desperdício de tempo. Então, Por isso é que eu insisto em dizer, desculpa lhe cortar, eu insisto em dizer que antes da abertura de uma determinada, neste caso da farmácia ou de uma clínica, a base para uma boa gestão farmacêutica é a criação de processos. Não é? É a criação de processos e criação de POPs. claro. Procedimento operacional padrão. Sim. Quais são os serviços que nós vamos ter dentro do nosso estabelecimento, não é? Quais são as atividades que serão exercidas dentro do nosso estabelecimento? Quais são os produtos que serão geridos dentro dos nossos processos? Claro, normalmente assim já puxando a Isso brasa mesmo. para a nossa sardinha. Geralmente quando os clientes vêm para aqui para a Pharma Business, né, quando querem fazer abertura de farmácia, reforma de farmácia, nós exigimos categoricamente aos clientes que se faça isso. Se eles não fizerem, então nós temos a obrigação de ajudar ou criar e passar para eles. Porque não temos como ter uma gestão se os processos não estiverem organizados. Sim. Nós recebemos hoje um cliente que teve uma dificuldade grande. Por quê? Nós fomos para lá, na abertura da farmácia, organizamos a gestão deles e o software, por acaso, vem aí o grupo ou família. Na verdade são formas farmacêuticas, em outras palavras. Mas o software interpreta desse jeito. Sim, No grupo ou família, o que que acontece, o que aconteceu? Nós categorizamos os produtos em função
do modelo que criamos para eles. Só que quando nós saímos, eles começaram a colocar outros grupos ou famílias que não têm relevância alguma. E hoje chegou a fase de fazermos o balanço trimestral. Tivemos dados totalmente distorcidos. Colocaram supositório nos comprimidos. Nós estamos a ver uma taxa, por exemplo, dos medicamentos que com mais saída são supositórios na farmácia. Que tipo de supositórios vocês estão a comercializar? Ali a importância de ter um farmacêutico a gerir a farmácia. Percebes? Farmácia é loja, em outros países considera-se como loja. Mas é uma loja com especificidade. Claro. Para tal, deve ser gerido por alguém que domina a matéria. Claro. Não é? Alguém que conheça, porque tudo isso aprende-se. Nem mais. Durante os 5 anos ou 6 anos de 6 anos, né? Durante os 6 anos de formação para ter o título de licenciado em ciências farmacêuticas, aprende-se. Claro. O grupo, a família, o subgrupo, não é? A ordem, tudo isso. Então, se não for um técnico de saúde ou um farmacêutico a gerir a farmácia, vocês vão se deparar com essa situação inúmeras vezes, não é? E isto faz o quê? Voltamos de novo na informação. Pois. Imagina, eu tenho dados, ou seja, eu tenho, na verdade, informações que me dizem que o que mais sai na farmácia são supositório. Olha a minha seleção. A minha seleção vai ser em função da informação que eu recebo. Sim. Eu vou, no momento de selecionar os produtos para compra de prioridade, eu vou dizer, olha, o produto que mais sai, então devemos ter mais cuidado com isto e esse cuidado que muitas das vezes falta. Pessoal, quando falo de dados, é especificamente isto. Tem uma linguagem que se utiliza em inglês. Eu não falo inglês, né? Mas deixa aqui. Vou arriscar. Input, output. Yeah. Mal entrada, mal saída. Claro. Se nós registrarmos mal os dados, teremos um consumo deturpado ou excesso de estoque ou déficit de estoque. Claro. Então, o registro de tudo aquilo para a nossa seleção que vai nos facilitar a nossa quantificação e planificação é a base. Nem mais. Deve ter muita atenção no registro de cada produto. E tem outra particularidade. Farmácia comunitária tem essa dualidade. Tem o lado da saúde pública e tem o lado comercial mesmo, é comércio. Sim. Eu tendo estoque... E ainda tem a área do marketing, né? Sim. Ainda tem a área do Nós marketing. trabalhamos com marketing digital. Oi, pessoal, marketing digital para farmácia é com Pharma Business, tá? Ainda tem a área do marketing, que não tem nada a ver. Claro, é que não tem como. Você tem que dar visibilidade ao teu negócio. E o que acontece? Se o pessoal tiver excesso de estoque, é dinheiro parado. Dinheiro perdido. Não, dinheiro parado, o dinheiro está parado. Sim, lá. dinheiro parado, mas relacionando com o prazo de validade dos produtos em armazenamento, claro, vamos ter percas. Existe um risco de perda de produtos, de valores também. Sim. E rotura de estoque é dinheiro perdido. Sim. Porque se vem um cliente na minha farmácia, pergunta um determinado produto que eu devia ter, mas por conta de uma má planificação, de uma má seleção, eu não tenho este produto, eu estou a perder dinheiro. Sim, e para empresas sérias e para os proprietários de farmácias, devem levar em atenção isto. Tem que responsabilizar, eu não vou perder. Tem que responsabilizar quem? Ou a equipa, o gestor. Aí também tem que fazer auditoria, que é para ver quem realmente está falhando. Quem realmente está falhando. E de uma forma primária, olhar para os aspectos pedagógicos primeiro, né? Depois é que vai lá punir. Então, é isto. Olha, a conversa está sendo muito agradável, doutora Margarete Macambo. Pessoal, nós também estamos na Rádio Kairos 98.4 FM. Acompanhem lá os nossos programas. Estamos no canal do YouTube Pharma Business, com várias grelhas de programação, Farmaceuticando, Biomulher, esse podcast que eles dizem Cuiabué,
Mas o nosso objetivo é somente mudar mentalidades e trazer informação que agregue valor para a comunidade farmacêutica e para a saúde, para o setor de saúde em geral. Quantificação. O que comprar, já falamos, né? Agora, quanto comprar? Quanto comprar? Depende do quê? Numa farmácia Quanto nova, comprar? por exemplo. Numa farmácia nova, quanto comprar? Logo a abertura? Sim, estamos a quanto? Já selecionamos. Já chegamos aí e em função do estudo que fizemos nas unidades sanitárias, tal conforme mencionaste, pegamos alguns dados, talvez uma entrevista, outra entrevista com os populares e tudo mais. Já temos a nossa lista dos produtos. Agora, quanto comprar? Quanto comprar? Como já dissemos, a partir da seleção, que isto vai depender da região em que está situada a farmácia e em companhia ou supervisionando com uma lista de medicamentos essenciais o quanto comprar. Eu aconselho os gestores farmacêuticos que nunca comecem com grandes quantidades. Por quê? Porque ainda não sabemos o real consumo deste determinado produto que vamos comprar, não é? Ainda não sabemos o real consumo. Quem vai nos determinar o consumo é a procura, é a frequência dos pacientes, o número de pacientes que forem prescritos um determinado medicamento. Mas como esta farmácia está a nascer agora, ainda é um embrião, não se pode comprar grandes quantidades, porque se não tiver um consumo alto, a farmácia ou o proprietário, neste caso, poderá perder com este produto. E também temos que ter atenção com o prazo de validade. Claro. Porque até o medicamento pode ter grande saída, mas se comprarmos muita quantidade ou quantidades assim muito altas e não conseguimos vender no prazo em que ele ainda esteja dentro do seu prazo de validade, da sua utilidade, nós também podemos ter perca. E perca com produtos a vencer é muito dispendioso e é muito triste também, né? É danoso. Porque afinal de contas tem técnicos qualificados na farmácia que não podem deixar isso acontecer. Claro. E não só, eu acho que durante muito tempo a percepção que nós tínhamos, né, é que a farmácia que tem tudo é aquela farmácia que está cheia. Você chega à prateleira, está toda abarrotada. E nós temos visto esse desejo nos nossos clientes. Eles chegam no momento de abrir a farmácia, não, doutor, vamos ter que colocar mais, vamos encher as prateleiras. Vamos encher as prateleiras. Vamos comprar muito para produto. Dar uma melhor visão. Só que atualmente não é assim. Sim. Por quê? Tem a figura do armazém que aos poucos está desaparecendo. Porque o armazém tem muitos custos. Alguns países já não querem saber mais de armazém. Mas antigamente justificava-se ter muitos produtos nas farmácias. Por quê? Havia poucos fornecedores. Como este registro é feito a manual, eu vou colocar numa primeira procura, coloco o nome, a apresentação, a forma farmacêutica deste produto. E na medida que vão surgindo a procura, eu vou aplicar um mais. Cruzes, sim. Quanto mais estiver registrado na folha, vai me determinar, não é, a frequência da procura. E eu vou ver, não, este medicamento já pode ser selecionado para a nossa lista padrão. Mas se eu encontrar 2, 3 pacientes, agora como o mundo está num clique, com esse dinamismo da tecnologia, nós já podemos interagir com nossos utentes, com nossos pacientes, no caso de uma compra de emergência e fazermos uma aplicação rápida. Mas voltando para o risco. O risco é o mau registro do produto e a má quantificação na hora da compra. Se eu tenho maior consumo neste produto e na quantificação comprar uma quantidade muito reduzida que nem atinge o meu estoque mínimo, lógico que eu terei ruptura deste produto antes que atinja até 15 dias. Sim. E eu já determinei que o meu período de estoque é para 2 meses. Então, o produto que eu tinha de ter em 2 meses e termina em 15 dias, fiz uma boa programação? Não.
Não. Então tem ruptura na quantificação. Claro. O farmacêutico deve ter conhecimento e dinamismo destas áreas todas. Perfeito. Pois. Perfeito. Olha, a conversa está agradável. Está a passar conhecimento de 5 anos. Realmente. Perfeito. Descendo, já estamos aqui a declinar com o nosso programa. Vamos falar um pouquinho da logística reversa. Também é um dos processos, faz parte de uma das etapas da gestão, né? Gestão farmacêutica. O que entendes por isto? Qual é a experiência que tens a respeito da logística reversa? É funcional, segundo o teu entendimento, para o nosso contexto? Sim, é funcional e pode ser aplicado em várias áreas, não é? Claro. Dentro da farmácia hospitalar, nós aplicamos a logística reversa quando nos deparamos com um produto ou um medicamento que esteja a criar danos à saúde do paciente. Mas na farmácia comunitária nós podemos também levantar aqui que aplicamos a logística reversa quando recebemos um produto deteriorado. Sim. Ou quando temos um produto por excesso onde um contrato não é pronto pagamento. Existem vários contratos, não é? De venda ou de compra de produtos, na qual o gestor recebe o produto numa determinada quantidade e só fará o pagamento após a venda. Então, se eu tiver esse medicamento em grandes quantidades e já sei que o meu consumo é ínfimo, eu posso reverter, ir à busca de quem forneceu para poder fazer a devolução. Então, esta devolução é reversa. Agora, voltando ainda para a farmácia comunitária, se damos conta que este produto está a criar danos à saúde do paciente, esteja a apresentar efeitos colaterais, não é? Não efeitos adversos, mas sim efeitos colaterais que não são registrados na bula ou no prospecto, nós temos que seguir o percurso que este mesmo fármaco fez até chegar a este paciente. Claro. Veio da onde? Veio da farmácia externa. Vamos até a farmácia externa. A farmácia externa veio da onde? Veio do armazém satélite. Vamos até o armazém satélite. O armazém satélite veio da onde? Veio do armazém central. Do armazém central vamos encontrar a nota de entrega do fornecedor. Ali identificamos o fornecedor e informamos o fornecedor, mas ao mesmo tempo acionamos também a área de expensão da saúde para assim fazer o registro deste medicamento e ter mais informação a nos dar acerca do mesmo, né? Porque talvez esta reação que esteja a causar não podemos encarar como uma reação colateral, mas às vezes é um mau uso também do produto, não é? Claro. Quando podia tomar uma vez por dia, os médicos estão a prescrever 2, 3 vezes por dia. Então a expensão deve atuar nesse lado. E não só a nível da logística reversa, se for no nível macro, não, até em situações micro, temos que ter em atenção uma particularidade para além da data de validade, o número de lote. Pois. O número de lote é muito fundamental para rastrear. O registro do número de lote também faz parte de um dado. É um dado. Sim, e olha, algumas farmácias, tanto a nível hospitalar quanto a nível comunitário, pessoal, alguns desconhecem a função do número de lote e outros simplesmente banalizam isto. Nós dissemos registro completo do medicamento. Sim. Quando está a registrar o medicamento, está a inserir o medicamento no sistema. Registro completo para nos facilitar o rastreio. Tem muitos números. Não importa. E nem se pode criar um outro lote para facilitar. Claro. Não se pode. Então é muito fundamental que o pessoal comece a ter a cultura, né? Para o pessoal que está nos assistir ali, comece a ter cultura de registrarem os números de lote, porque para situações do gênero, em termos de logística reversa,
facilita muito no momento em que tivemos que rastrear o produto e fazer a própria devolução, né? Para quem não entende o que é logística reversa, estamos a falar devolver as coisas. Devolver. Do lugar onde saiu, tá? E é só o inverso sim, do percurso que ele fez, que claro. o produto fez. Para a farmácia comunitária, né? Estamos a falar em termos de logística reversa, pode-se dar o caso que você tira o medicamento ou o gestor tira o medicamento, né, do armazém. Da prateleira. Não, do armazém mesmo da farmácia para a loja. Esta aqui estamos na linear ainda. Sim. Sim. Agora, quando tiver, por alguma situação, já uma farmácia organizada, tá? Já tem a quantidade, já tem aí, na verdade, o estoque categorizado, estoque máximo, mínimo, já sabem o consumo médio, o consumo média de diária de cada produto. Algumas farmácias, o gestor pega os produtos do armazém, coloca o produto, vai dizer, olha, como durante o dia os produtos que saem aqui são 5 apenas, são 5 unidades, estou a deixar as 5 unidades. Ele vai e no dia seguinte, quando regressa, dá conta que das 5 unidades saiu apenas uma, ou saiu, já tinha 5, era 10, tem que devolver, fazer a devolução ao armazém. E este processo também é sim, de logística. Também é uma reversibilidade. E é necessário que haja procedimentos de como fazer isto aqui, tal conforme falaste, e estamos a entrar agora nos processos de gestão de qualidade. Tem que estar documentado como tem que se fazer, ou seja, o que tem que se fazer para casos em que o medicamento não volta, e se volta, como volta, as ferramentas que devem ser utilizadas para então ter uma gestão de qualidade na farmácia. E nesse tipo de manuseio nunca se pode deixar para depois. Esse tipo de atividade é muito relevante. Por quê? Porque se deixar para depois, não fazer o registro na hora que está a proceder, vai subentender que está a haver furtos. Sim. Não é? De um lado, se faltou na farmácia, os técnicos de balcão estão a tirar o medicamento ou estão a vender o medicamento e não estão a registrar. Sim. Se faltou no armazém, o fio de armazém que tirou e desviou, não é? Então, esse tipo de atividade tirou, registrou, independentemente de que seja manual ou informatizado. Claro. Deve-se registrar a saída tanto na forma linear, tanto na forma reversa. Boas. Então, quais são as principais ferramentas para quem está a abrir uma farmácia agora? Não deve faltar para ter uma gestão de qualidade, em forma de dicas para o nosso pessoal. Ok. Para uma farmácia nova, estou sempre aqui a ser muito repetitiva, não é? Vou reiterar mais uma vez. Criação de processos. Sim. Criação de processos. E quando chegamos no processo de gestão de produtos farmacêuticos, mesmo que seja manual, nós temos que ter no físico uma ficha de armazém, que é a ficha de estoque. Sim. Temos que ter no físico um balanço mensal, Sim. um balanço semanal e um balanço diário. Isto nas farmácias externas, aquelas farmácias que dispensam o medicamento diretamente aos utentes. E a ficha de estoque vai servir para o técnico que dispensa ou que abastece os medicamentos para outros serviços. Agora, se estivermos diante de um software, é logo na criação de software. Existem softwares bem avançados que já nos dá possibilidades de inserir todas essas ferramentas dentro dele, não é? A partir do software nós criamos fichas de estoque para cada produto. A ficha de estoque é individual. Sim. Nós não podemos ter uma ficha de estoque e registrar 3 produtos diferentes. Nós temos que ter cada produto uma ficha de estoque. Temos de ter um plano anual, um plano mensal. E neste plano mensal, temos que criar etapas ou fases de
armazenamento, que são as fases de estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança. E ali ainda, salvo reforço em dizer que nós podemos criar a partir do software sistema de alerta. Sim. O software vai nos alertar sempre que o nosso estoque atingir a 100 unidades de paracetamol, ele vai marcar a vermelho. Sim. Quer dizer que já está nos a alertar, olha, atingimos o estoque mínimo, atingimos o estoque mínimo. Temos que começar com uma nova quantificação. E quando esse mesmo produto sinalizar amarelo, está no estoque de segurança. É o período de receber, Porque se nós não recebemos no período de segurança, nós já estamos a correr o risco de estarmos diante de uma ruptura de estoque. E se tivermos aí num sinal de alerta verde, pode nos mostrar que já estamos num estoque ideal. E que se excedermos esse limite, nós estaremos aí com um subestoque que também é muito prejudicial dentro do ramo farmacêutico, porque o subestoque também gera custos ou percas, não é? Gera percas. E se não tivermos o marketing ou o intercâmbio com outras farmácias, nós acabamos perdendo muito dinheiro se não aplicarmos. Perfeito. Pois, e por último, a outra ferramenta de gestão são os relatórios, não é? Os relatórios também podem ser inseridos dentro do software. Eu posso ter um relatório mensal, sempre que atingir o 28 de cada final do mês, o software vai emitir um relatório. E posso ter o relatório trimestral e o relatório anual. Este relatório vai espelhar toda a quantidade que entrou durante um determinado período, tudo que se vendeu durante o mesmo período e tudo que restou. Dali também vai nos ajudar a nossa planificação. Perfeito. É que, na verdade, esses processos, os softwares ajudam-nos, então estão cada vez mais inteligentes, né? E trazem esses aspectos todos em termos de gestão. É necessário, e a doutora acabou de mencionar muito bem, os processos de gestão de qualidade, os relatórios. Tem, na verdade, softwares que passam já os relatórios diários e é apenas em termos de opção e vai escolhendo a opção que queres. O ideal para o teu serviço. Intervalos de tempo, que é para, no final de tudo, porque independentemente dos processos que a gente vai fazendo, se não tivermos uma avaliação e não tivermos uma monitoria, avaliação e monitoria de todos os processos, é quase nada. O que acontece? Muitas das vezes as empresas, as farmácias que abrem agora, confundem faturamento com lucro, confundem faturamento excessivo com muitas vendas de produtos. Tudo isso porque não param no último processo que a doutora acabou de falar. Avaliar. Ver ali as estatísticas mensais, começar a olhar para os indicadores e não somente olhar, interpretar os indicadores. Dizer, olha, esse produto está a sair mais, está a sair menos, porque buscando as coisas, fazer um estudo muito apurado, que é para, em função disso, mudar, te ajudar na decisão de... Ajustar, seria ajustar, sim. Porque independentemente de tudo, o que vai estar na tua base, ou seja, o que vai ditar a decisão, a mudança de qualquer situação, é a avaliação. A avaliação das ferramentas. E quem nos mostra de uma forma bem sintetizada este movimento é o relatório mensal. Sim. Nós vamos ver os produtos que mais saíram no mês, os produtos que estão parados nas prateleiras. Sim. E os produtos que têm uma saída normal, fluente, não é? Claro. Que nós podemos considerar estes produtos já da coluna B. Se tivermos que fazer aqui uma avaliação ABC, então nós podemos enquadrar esses produtos, os que mais saem na lista A, os que têm uma saída razoável na lista B e os outros na lista C. Boas. E fora das ferramentas, ainda tenho a acrescentar, não é ferramenta, mas é um processo, é um documento que, se for bem aplicado e bem gerido, nós teremos uma gestão fluente e organizada.
que são os POPs, não é? Claro. Procedimento operacional padrão. Descrever todas as fases, todas as atividades que devem ser exercidas dentro do serviço. Se eu recebi o medicamento, quais são os processos que eu devo levar em conta, o que eu devo proceder para que tenha tudo em ordem. Recebi o medicamento, acondicionei por cima de um estrado, de uma mesa, nunca exposto ao chão. Tudo isso deve estar bem espelhado no procedimento operacional padrão. Registrar o produto na ficha do estoque ou dar a sua entrada no sistema. Colocar a quantidade que está a ser aviada para a área comercial, se for numa farmácia comunitária, ou então para outros serviços, se for numa farmácia hospitalar. E todo o movimento que esse medicamento estará a fazer dentro do nosso hospital, da nossa unidade, do nosso estabelecimento, deve ser monitorado. Nem mais. Então, se nós aplicarmos os POPs dentro da nossa instituição, teremos o nosso serviço fluente. Aí é só já seguir. Boas. E qualidade, acho que desde o ponto de vista de gestão e business, a qualidade é o foco de toda empresa. E para falarmos de qualidade, nós traremos aqui uma especialista em norma ISO 9001. Ela poderá falar de procedimentos todos de qualidade que aquela norma regula praticamente.